Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar um pouquinho da sua prova de Procurador do Estado do Rio Grande do Norte. Meu nome é Ellison Miessa, sou procurador do trabalho e professor de Direito Processual aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva. E hoje é interessante nós falarmos um pouquinho a respeito do edital deste concurso para o qual vocês estão se preparando. Quando nós falamos em processo do trabalho, a matéria de processo do trabalho não cai com muita frequência na sua prova, temos poucas questões a respeito de processo do trabalho. E aí, quando nós vamos para o edital analisar as matérias que caem a respeito de processo do trabalho, aparentemente é um edital pequeno, mas é colocado de forma genérica, por exemplo, o procedimento como um todo trabalhista, o que impõe um estudo de todo o processo do trabalho, de certa forma. Dá ênfase, porém, a execução contra a fazenda pública, e aí é interessante nós observarmos que quando nós falamos em execução contra a fazenda pública, não deixem de olhar as orientações jurisprudenciais do Tribunal Pleno. O TST, diferentemente lá do STF, do STJ, que fala na jurisprudência notória, aí você tem que procurar qual é essa jurisprudência notória, o TST cria orientações jurisprudenciais. E aí ele cria orientações jurisprudenciais, seja da SDI, quando ele fala de dissídios individuais, seja da SDI 2, quando ele fala de ações de competência originária dos tribunais, assim como OJs do Tribunal Pleno, quando se trata de matérias administrativas. O que engloba, evidentemente, os precatórios, que é muito importante para vocês saberem. Deixo então aí como primeira dica a análise das orientações jurisprudenciais do Tribunal Pleno, que nós temos apenas 13. É bem simples e isso cai com muita frequência nas provas de procurador do Estado. Vale então a pena vocês darem uma olhada. Onde eu acho isso, professor? Lá no site do TST. Entra então lá em jurisprudência, olhem orientações jurisprudenciais Tribunal Pleno, leem essas 13, que com certeza uma delas vai cair na sua prova, tá bom? Um outro ponto que nós temos que levantar aqui é a Lei 13.015 de 2014, que alterou sistematicamente os procedimentos recursais aqui na seara trabalhista, especialmente o recurso de revista. No entanto, na sua prova não cai esta lei, porque esta lei entra em vigor 60 dias depois da sua publicação, o que ocorrerá a partir do dia 21 de setembro. Como o seu edital foi publicado anteriormente, nós não teremos, então, necessidade de estudar essa lei, porque ela não vai cair na sua prova, tá bom? Vou trazer aqui uma questão para vocês verificarem como é que caem as questões de processo do trabalho em prova de procurador do Estado. É uma prova de procurador do Estado lá de Goiás, uma prova bem interessante, vale a pena vocês também fazerem as questões dessa prova, porque é uma prova bem interessante. Vamos então dar uma olhadinha numa questão que eu separei para vocês aqui, que fala de execução contra a fazenda pública. Bora na tela dar uma olhada na questão. Segundo a jurisprudência cristalizada do Tribunal Superior do Trabalho, versando sobre execução contra a fazenda pública, está correta a seguinte proposição. E aqui é interessante nós observarmos que ele traz, então, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, as OJs do Tribunal Pleno que eu disse a vocês. Letra A. O sequestro de verbas públicas para satisfação de precatórios trabalhistas só é admitido na hipótese de preterição do direito de precedência do credor e de não inclusão da despesa no orçamento, sendo incabível em caso de não pagamento do precatório até o final do exercício, quando incluído no orçamento. É bem interessante nós observarmos que a OJ número 3 do TST é muito restritiva e ela diz o seguinte: o sequestro só é admitido na hipótese de preterição. Então, somente uma única hipótese. Não se admite o sequestro na hipótese de não inclusão da despesa no orçamento, tá? Isso vem na OJ número 3 do Tribunal Pleno. Por isso, então, que essa questão estava errada, porque ela admitia também a hipótese de sequestro no caso de não inclusão na despesa no orçamento. Mas a OJ número 3, e é aqui como ele pediu o entendimento das OJs do TST, a OJ número 3 não admite essa segunda hipótese, por isso que estava errado, tá bom? No entanto, se houver um questionamento analisando a Constituição Federal,
Nós sabemos que, após a emenda constitucional número 62, o artigo 100, no seu parágrafo 6º, foi alterado. E o artigo 100 passou a admitir que o sequestro possa ocorrer também quando não houver a inclusão no orçamento. Então, a partir da emenda constitucional número 62, e se na tua prova cair de acordo com a Constituição Federal, aí coloquem que também a não inclusão é caso de sequestro, tá bem? Volta comigo na tela e aí, principalmente, prova da FCC é exatamente dessa forma. Se caiu, se falou OJ do TST, coloque o entendimento da OJ do TST. Não tente interpretar a norma, incluindo, evidentemente, aqui a Constituição Federal, tá? Então, não tente interpretar, melhor dizendo, a orientação jurisprudencial. Apenas aplique a OJ, ok? Letra B. As decisões desfavoráveis a ente público em sede de precatório têm natureza administrativa e serão submetidas à remessa necessária. Equivocada essa questão. O TST, na OJ número 8 do Tribunal Pleno, declara expressamente que, tendo natureza administrativa esta decisão lá em sede de precatório, ela não se submete ao reexame necessário, tá? Então, não se submete ao reexame necessário tais decisões. Letra C. Tratando-se de reclamação trabalhista plurima, a aferição do que vem a ser obrigação de pequeno valor para efeito de dispensa de formação de precatório e a aplicação do disposto no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal deve ser realizada considerando-se a totalidade da condenação. Aqui, primeiro aspecto que nós temos que saber é o que vem a ser a reclamação trabalhista plurima. Reclamação trabalhista plurima nada mais é do que um litisconsórcio ativo. Ou seja, quando eu tenho mais do que um reclamante, como é que eu analiso o que vem a ser requisição de pequeno valor? Eu pego o valor total da condenação. Nesta hipótese, o TST, corretamente na OJ número 9 do Tribunal Pleno, estabelece que, para se verificar o que vem a ser requisição de pequeno valor, eu analiso individualmente cada um dos créditos dos reclamantes. Então, portanto, se eu estiver falando, por exemplo, da União, do Estado, por exemplo, e o Estado tem lá 40 salários mínimos estabelecidos para ele. E suponhamos que a condenação tenha sido 120 salários mínimos para 3 reclamantes. E cada um tem direito a 40 salários mínimos. Nessa hipótese, vai entrar na requisição de pequeno valor, porque eu analiso individualmente cada um dos trabalhadores. Portanto, volta comigo na tela. Essa questão estava equivocada porque ela falava totalidade da condenação e, na realidade, nós analisamos individualmente cada um dos credores ali, cada um dos trabalhadores. Ok? Letra D. É indevido o sequestro de verbas públicas quando o exequente requerente não se encontra em primeiro lugar na lista de ordem cronológica para pagamento de precatório, ou quando não demonstrada esta condição. Aqui é interessante nós destacarmos que o TST tem um entendimento bem restritivo quanto a este tema. E aí, quando o TST fala, então, propriamente em uma análise desta preterição, e o TST vem e estabelece o seguinte, vem comigo na tela aqui. Se nós temos aqui, suponhamos incluído um crédito em 2 do 1. O segundo crédito foi incluído em 2 do 2. E o terceiro crédito foi incluído em 2 do 3. Suponhamos que a administração pública venha e pague o terceiro crédito. Nesta hipótese está havendo preterição porque ele foi incluído depois do 1 e do 2. Mas o TST vem e diz o seguinte: quem pode postular o sequestro é tão somente o primeiro na ordem de preferência. Trata-se de uma atuação isolada do TST, mas é dessa forma que o TST entende na OJ número 13 do Tribunal Pleno. De modo, então, que está correta esta questão, tá? É indevido o sequestro quando o exequente não se encontra em primeiro lugar na lista da ordem cronológica, tá? Então, só o primeiro que pode
postular. Então era a letra D que nós tínhamos que colocar como correta, tá ok? Vamos ver a letra E. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho, em sede de precatório, tem competência funcional para declarar a inexigibilidade do título judicial exequendo, quando fundado em lei ou ato normativo, declarados incondicionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. O TST, na OJ número 12 do Tribunal Pleno, estabelece expressamente que o presidente do tribunal não tem competência funcional para tal fato, de modo então que ele não pode declarar a inexigibilidade deste título, tá bom? Então a resposta correta que nós tínhamos aí para essa questão era a alternativa D, e perceba então que essa questão traz várias OJs do Tribunal Pleno, portanto eu deixo aí a dica para vocês lerem as OJs do Tribunal Pleno, tá? Deixo a dica também do nosso curso aqui no Ceras Online, no Complexo de Ensino Renato Saraiva. E aí é interessante então que no nosso curso nós analisamos do mesmo modo que eu acabei de verificar várias questões relacionadas à sua prova. E aí pontualmente a gente vai destacando e estudando cada um dos itens para que vocês possam fazer uma prova com mais facilidade. Vou deixar uma outra dica aqui também quanto aos juros. No que tange aos juros, aqui no processo do trabalho, os juros são computados de 1% ao mês. Então, nós estabelecemos a partir do ajuizamento da ação, é simples o cálculo. Simplesmente, ajuizou a ação, começa a computar 1% ao mês de juros. Mas e contra a fazenda pública, professor? Como é que eu analiso os juros contra a fazenda pública? O TST, também pelo Tribunal Pleno, na sua OJ número 7, vem e estabelece o seguinte, vem comigo na tela. Será a incidência de 1% ao mês até setembro de 2001. Por outro lado, teremos 0,5% ao mês de setembro de 2001 a junho de 2009. E a partir de julho de 2009, nós aplicaremos os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Então, para o TST, nós aplicamos desta forma os juros contra a administração pública. É importante destacar que neste último caso aqui, a partir de julho de 2009, este regramento vem no artigo 5º da Lei 11.960. E esta lei teve como base o artigo 100, parágrafo 12 da Constituição Federal. E neste artigo 100, parágrafo 12, vem então e estabelece que os juros e as correções monetárias ali contra a fazenda pública devem ser analisados com base no índice da caderneta de poupança. O STF, no entanto, na ADIM 4357, veio e declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal. E como este artigo 100, parágrafo 12, tem a mesma diretriz do artigo 5º desta Lei 11.960, foi declarado a inconstitucionalidade por arrastamento deste artigo 5º da Lei 11.960. De modo, então, que, volta comigo na tela, declarada a inconstitucionalidade deste dispositivo, a gente, teoricamente, voltaria ao que nós tínhamos anteriormente, ou seja, aplicaria 0,5% ao mês. No entanto, o STF veio e estabeleceu que, enquanto não houver modulação dos efeitos da decisão proferida na ADIM 4357, nós continuamos aplicando as diretrizes anteriores, ou seja, a gente aplica a OJ número 7 do Tribunal Pleno ainda do mesmo modo, tá? Enquanto não houver modulação dos efeitos pelo STF. Atente-se que os juros diferenciados eu aplico tão somente quando houver condenação direta da administração pública. Quero dizer, quando a administração pública for condenada subsidiariamente, aí eu não aplico os juros diferenciados, eu aplico os juros normais de 1%, como é feito para o particular. Portanto, se eu tenho uma condenação, por exemplo, numa terceirização, a administração pública terceiriza lá a vigilância,
e a empresa é condenada a pagar o trabalhador, ela não tem dinheiro, quem vai pagar é a administração pública. Neste caso, os juros são de 1% ao mês, tá bom? Atente-se para isso. Para finalizar, deixo a indicação para vocês de uma obra nossa de súmulas dos tribunais superiores organizadas por assunto. E nesta obra nós organizamos todas as súmulas do STF, do STJ e do TST. De modo então que, se você procura lá súmulas do STF a respeito de precatório, está uma embaixo de outra facilitada. Súmulas do STJ estão todas lá separadas, precatório, então estão todas separadas. Do mesmo modo, as do TST. Então a gente separa por temas essas súmulas, o que facilita bastante o seu estudo. Fica aí a nossa dica, especialmente aqui do nosso curso do SES. Muito obrigado pela atenção e uma boa prova. Espero vocês aqui no CERTES.